vai te usar aqui, Diego. Mas seja fiel, não leva nada para casa, entrega tudo. Que se você levar para casa, eu vou lá buscar o que faltou, tá bom? É mesmo? Eu falo isso que eu moro no quarteirão da casa do Diego. Posso chegar lá, né? Deus abençoe sua vida. Estende suas mãos para cá. Fale, irmão Diego, seja um vaso nas mãos de Deus nessa hora. Com temor e tremor. Deixa Deus te usar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu entrego a vida do irmão Diego em tuas mãos. Revela sobre ele, Pai, a tua palavra, aquilo, Senhor, que ainda tu não entregou. E que ele possa ser um porta-voz desta palavra para a nossa vida. Faça do teu filho um vaso para nos ensinar, nos exortar, para nos edificar. Aquilo que precisamos ouvir nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Aleluia, glória a Deus. Que benção, né? Eu até estava comentando com a minha esposa que é meu primeiro domingo, né? Tipo, pregando. Na verdade, eu já passei, desde que eu me converti, em 3 ministérios, melhor dizendo. E sempre preguei dia de quarta-feira, que é um culto mais tranquilo. Porque eu sou novo na jornada também, sobre pregar. E aqui o pastor Marcelo falou, quando a gente está disponível, Deus ele usa mesmo, né? A gente é um canal. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem isso. É que nem o Paulo estava citando aqui. Parece que tem essa necessidade de ter cargo para evangelizar, para pregar, como se só o altar fosse lugar de pregar, mas não é. Tem as ruas lá fora, tem tua casa em primeiro lugar, tua família. E assim, eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus me deu. E automaticamente o pastor Marcelo, a pastora Marta. E, queridos, aqui na casa, Comunidade Cristã Ressuscitar, eu tenho aprendido muito. E ainda mais com os meninos nessa fase aí do Missão de Rua. Porque a gente se abraça lá, dá risada, brinca. Só uma questão bem interessante. Teve uma vez que o Joãozinho foi com a gente evangelizar. Aí teve um irmãozinho que chegou tão perto do cangote dele assim. Aí dentro do carro a gente ficou brincando que o irmão estava querendo dar uns abraços nele, né? Aí da outra vez ele não foi no evangelismo. Aí a gente começou a brincar que ele ficou com vergonha, tá? Mas eu creio que não, né, João? Cadê o Joãozinho? Eu creio que não. Mas amém, é bênção. Queridos, vamos partir para a palavra então? Eu vou abrir em Jonas, capítulo 1. Aleluias. Deixa eu me ajeitar aqui, tá? Que tá batendo vento, mas eu não quero que desliga. Porque Deus me livre esse calor. Vou usar isso aqui também, tá bonitinho, vai. Amém, queridos? Jonas, capítulo 1, em diante. Não sei se o irmão já colocou, mas amém. Eu creio que Deus vai falar muito com vocês, porque geralmente toda palavra que alguém que sobe aqui ministra, Deus fala com a pessoa primeiro e a gente só transmite. E, na verdade, essa mensagem, Deus já falou comigo já faz um bom tempinho já, 1 mês e meio. E foi bênção, porque eu entendi muita coisa. Porque assim, a história de Jonas, geralmente quando eu escutava, eu não meditava muito assim. Só que, como eu disse, agora que eu estou bem ativo, estou querendo buscar mais do reino. Então a gente começa a prestar atenção nos detalhes de cada vez que você lê a palavra do Senhor. E uma delas é essa mensagem de Jonas, capítulo 1 em diante, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, e foi ou não? Ele se levantou? Ele se levantou diante da face do Senhor para Tarsis. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Só até aqui, irmãos. Queridos, eu vou fazer uma coisa bem melhor. Está me atrapalhando isso aqui. Vou desligar o ventilador. Você desliga, pastor? Eu sou muito sanguíneo, então eu suo muito. Minha esposa sabe, né, amor? Em casa, quando eu fico bravo, só o sangue do cordeiro. Queridos, se você pegar agora o início do capítulo 1 em diante, você vai ver que Deus, ele fala com Jonas, só que você percebe que Deus, ele não manda primeiro um mensageiro,
ele não manda primeiro alguém chegar até Jonas, ou talvez um outro profeta, chegar nele e avisar que ele teria uma missão muito importante, que tinha muito valor para Deus. Você percebe que aqui no versículo 1, você percebe que Deus fala assim, ó, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Ou seja, de maneira alguma, Deus primeiro avisou Jonas que tinha uma certa missão. Na verdade, Deus ele pega Jonas um pouco de surpresa. E Jonas ele fica um pouco aflito com essa questão de ir para Nínive, porque eu quero que vocês entendam um pouco da história de Nínive. Por que Jonas ele ficou tão aflito nessa questão dele ir para Nínive e ter que pregar para este povo, os ninivitas? É porque, na verdade, se você pesquisar na internet, ou você que entende um pouco de Bíblia, ou até mesmo tem certos livros aí, você que gosta de estudar, eu falo pela internet porque é mais fácil, você coloca ali sobre a cidade de Nínive, por que Jonas não quis ir para Nínive. Você vai ver que Jonas, ele conhecia de perto a cidade de Nínive. Jonas sabia que os ninivitas eram um povo muito cruel. Era um povo que pegava os seus inimigos, eles esfolavam os seus inimigos e até mesmo deixavam os seus inimigos cegos. E olha só, e uma das coisas que Jonas também, com certeza tinha medo, porque eu também teria medo de ir para Nínive. Aquele povo era muito cruel e eles cortavam pedaços do corpo dos inimigos, tipo orelha, braço, dedos, e deixavam os impostos ali, expostos, para que todo mundo visse a glória de Nínive, o poder de Nínive, o quanto Nínive era cruel, para que todo mundo viesse a ter medo. Só que tem algo que eu estava meditando na palavra de Jonas aqui, e eu comecei a entender que quando Deus tem um chamado para a nossa vida, Deus ele não fica avisando, olha só, eu vou te levantar como diácono, olha só, eu vou te levantar como um líder. É que nem o Paulo falou aqui, olha só, eu vou te levantar como pregador, não. Geralmente Deus pega a gente de surpresa. Geralmente é uma irmã que levanta ali, aqui no altar, e fala assim, ó meu irmão, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus quer te usar muito. Geralmente, Deus ele sempre vai estar chegando junto, eu falo por mim. Uma vez, eu lá na Deus Amor em Goiânia, uma irmã chegou em mim, uma pastora de outro ministério, visitando lá, falou assim, meu irmão, olha só, Deus tem promessa na sua vida. Deus vai te usar muito. E eu olhava para aquela pastora e falava assim, minha irmã, por pensamento, claro, minha irmã, isso é impossível, eu sou jogador de futebol, não tem como Deus me usar. E o que acontece? Isso germinou no meu coração, ficou aquilo martelando na minha mente, será que é verdade? Porque no mesmo tempo que eu quero servir a Deus, só que também eu tenho essa preocupação de não conseguir romper no requisito de virar um jogador profissional de futebol. Então, literalmente, o que eu fiz? Eu neguei o meu chamado naquele momento no meu coração. Aquela semente que a irmã jogou através da palavra do Espírito Santo, eu peguei e joguei fora. Falei, não quero isso para minha vida. Eu vou fazer que nem Jonas praticamente, eu vou seguir outro caminho. E assim foi feito. Passei muitas coisas na minha vida. E olha só, geralmente quando a gente recebe da parte de Deus, ainda mais você que está em Cristo Jesus, ainda mais você que está aqui na igreja, quando você recebe um chamado, quando você entende até mesmo ter um chamado, eu quero que vocês entendam que vai ter lutas, vai ter processos na nossa vida que vai chegar de surpresa. Muitas lutas e até mesmo chamados específicos na sua vida vai chegar de repente, assim como foi com Jonas. Jonas, eu tenho certeza que Jonas talvez era a última cidade que Jonas pensava em ir e pregar o evangelho, que era a cidade de Nínive. E algo que me chama a atenção é que Jonas ele tinha completamente no coração dele o medo de ir para Nínive e chegar lá e talvez passar essas tribulações, porque o povo de lá era muito cruel. E Jonas não queria ir para Nínive de jeito nenhum. Aleluias. Só que chega um momento, queridos, chega um momento ali que Jonas ele resolve ir para Jope e chega lá, ele pega um navio que vai para Tarsis. E naquele momento ali, ele começa a navegar naquele navio, entra no porão e fica ali descansando. E chega aquela tempestade, aquela ventania, Deus manda um vento forte, porque infelizmente Jonas começou a pecar contra Deus, desobedecendo a Deus, porque Deus tinha um alvo muito maior. Deus queria muito usar Jonas naquele momento para chegar até Nínive
e pregar o evangelho. Só que Jonas tinha uma visão diferente sobre Nínive. Jonas achava que o povo lá era muito difícil de se converter. Jonas pensava que talvez aquela cidade ali não merecia o perdão de Deus, porque era uma cidade, era um povo cruel, que não perdoava os seus inimigos. E eu chamo a atenção aqui desta palavra nesse início para dizer para vocês que de muitas das vezes o inimigo vai ser cruel com você. O inimigo vai colocar medo sobre a tua vida, o inimigo vai fazer você pensar que não vale a pena você romper no teu ministério, que não vale a pena você continuar caminhando, porque se você agarrar de coração, de corpo, alma e espírito aquilo que Deus propôs para você, você vai sofrer perseguições, o diabo vai se levantar contra a sua vida. E talvez você pense assim, cara, isso aqui não é para mim, não tem como. Eu me analiso, eu não me vejo pregando o evangelho. Eu não me vejo fazendo a vontade de Deus da maneira que o pastor falou para mim, da maneira que Deus tem falado no meu coração. Então Jonas deixou pairar sobre o seu coração um medo que fez ele sentir uma coisa bem interessante. Que aquela cidade lá não merecia talvez o perdão de Deus. Que aquela cidade de Nínive era uma cidade perdida, aleluias, glórias a Deus. Só que, é que nem eu estava falando para o Paulo ali em cima. Engraçado, quem conhece a história de Jonas vai ver que Jonas, ele era um profeta menor, ele era um profeta ativo nos tempos do rei Jeroboão II, era um profeta abençoado, não tinha medo de nada, era alguém que recebia a mensagem de Deus, ia lá, profetizava, seguir os mandamentos de Deus. Mas engraçado, justo quando Deus chama ele para ir para Nínive, ele resolve não ir, pegar um caminho diferente. Por que será? Lembra que eu falei aqui no início que Jonas conhecia a cidade de Nínive, conhecia a crueldade daquele povo, do rei de Nínive? Eu sinto muito dizer para vocês, mas quando decidimos caminhar com Cristo, a gente vai sofrer muitas perseguições. A gente vai ser tentado por Satanás. A gente vai ser tentado pela nossa alma. Para quem já estudou sobre alma, é como se fosse um GPS. Fica tudo armazenado ali. Todo o processo antes e depois da sua conversão. Então, geralmente, vem lembranças, tristezas. Tem muitas pessoas que guardam angústias de parentes e por aí vai. E é justamente onde o diabo ele aproveita dessa situação e começa a colocar na sua mente que você não é merecedor. Até porque você não perdoou, você não pediu perdão. Então, ou seja, o diabo ele é sujo, ele vai usar a sua alma, o seu GPS, junto com a brecha que a sua carne dá, para tentar sobressair o teu espírito. Aleluias. Só que infelizmente Jonas neste momento ele deu uma brecha. Tudo que o diabo queria. Olha só, um profeta firme. Alguém já experiente, com bagagem. Eu olho para vocês aqui, a maioria já tem uma certa idade, a maioria talvez estacionou, a maioria por conta de frustrações, talvez a maioria que por conta de muitas coisas que passou em vossas vidas, resolveu parar por conta de medo, talvez de continuar no casamento que Deus abençoou, talvez por medo de sofrer, porque fulano deixou de recomeçar a vida em outro relacionamento, ou talvez uma empresa que Deus colocou na sua mão e por medo você resolveu deixar de lado, fechar as portas, sendo que Deus não mandou fechar. E hoje você não tem mais aquela aptidão de recomeçar de novo, porque você tem medo. Você tem medo de fracassar mais uma vez, você tem medo de todo mundo olhar para você e falar que você não é capaz de recomeçar uma nova vida, uma nova história, um novo ministério, uma nova empresa, ou até mesmo de restaurar a sua casa. Talvez você está tão mal falado, talvez você está tão criticado, que até mesmo você não acredita em você mesmo. Então chegou um momento que Jonas, ele deixou pairar em seu coração o medo de fugir para Tarsis e não ir para Nínive. Só que entendemos que Deus manda aquela tempestade alcançar Jonas, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Deus tinha um ministério lindo na vida dele, e não era possível Deus olhar para Jonas e entender que ele estava com medo, um cara tão compacto, forte, com uma fé tão inabalável, porque agora ele não quer ir para Tarsis, não quer ir para Nínive.
Alguma coisa está acontecendo. E sabemos quando Deus tem promessa para nós, Deus move os céus e a terra ao teu favor para você entender que é necessário você acordar. Aleluias. E naquele momento ali chega uma tempestade. Se você navegar no texto, olha só, navegar no texto, você vai ver que Deus manda essa tempestade e os tripulantes ali ficam todos atordoados com medo. Todos ali, cada um cultuando seu Deus ali, pedindo ajuda e nada acontece, parece que a tempestade fica pior. Aí o comandante desce lá no porão e vê Jonas dormindo. Tranquilo, sossegado. E o pau comendo lá fora. Queridos, quantos de nós aí, melhor dizendo, quantos de vocês aí, que Deus tem uma promessa tão linda, que Deus tem um chamado tão lindo para vocês, e infelizmente o medo fez vocês adormecerem no propósito, que um dia vocês começaram, e hoje parece que não tem mais expectativa de um novo recomeço, de uma nova história. Eu vivi essa fase de adormecer no casamento, eu vivi essa fase de adormecer no meu chamado, eu vivi essa fase de adormecer sobre ter mais facilidade de perdoar, sobre entender a vontade de Deus. Eu comecei a fazer somente a minha vontade e paguei o preço muito alto. A última quarta-feira que eu preguei aqui, eu falei que se tivesse culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu estaria aqui. Porque quando chega o tempo mal na nossa vida, é uma necessidade tão grande de escutar da palavra, de ficar perto do pastor, que é uma pessoa usada, pastora. A gente sente a necessidade tão imensa de ter pessoas espirituais do nosso lado, para que venha nos dar uma palavra de conforto. Não deixe o tempo mal chegar na vida de vocês não, porque infelizmente, quando o tempo mal chega, são poucas pessoas que vão estar do seu lado. Sabe por que são poucas pessoas? Porque, infelizmente, são poucas pessoas que estão em Cristo Jesus. Não é todo mundo que vai entender a sua dor. Não é todo mundo. É muito engraçado uma igreja cheia, só que poucos vão te ajudar. Mas por quê? Porque não é todo mundo que está no mesmo propósito. Não é. O propósito de abraçar, depois de amar Deus, amar o próximo. Então é por isso que no processo de luta, de dificuldades, você vai olhar para a tua esquerda, olhar para a tua direita, e você vai olhar para trás, vai olhar para frente, talvez pode ter alguém ali de mão estendida, talvez, mas quando você olha por todos os lados e não vê ninguém, Deus só está assim, ó, olha para mim. Então naquele momento ali, naquele desespero do povo que estava ali no navio, chega até Jonas e fala assim, filho, pelo amor de Deus, acorda. Olha só essa tempestade. O que você está fazendo, rapaz? E por acaso, queridos, eles resolvem fazer um sorteio ali. Olha só quando Deus quer trabalhar na vida do crente, do filho que ele ama tanto. E por acaso eles jogam a sorte ali e cai em quem? Meu Deus do céu. Cai em quem? Em Jonas. Você pode rodar tudo que é canto aí, pode sair da igreja, pode mudar de ministério, pode passar por lutas, por dificuldades. Aonde você veio parar? Aonde? Na igreja, na presença do Senhor. Aleluias. Então naquele momento ali caiu em Jonas, eu penso que Jonas deve ter falado assim, cara, eu sei que eu acho que eu fiz burrada. Eu devo ter feito uma grande burrada. E naquele momento ali, queridos, Jonas ele fala para o capitão que ele era hebreu, que ele está fugindo de Deus, e por isso que Deus mandou essa tempestade. Então meio que Jonas estava assim, meio que desabafando, porque ele estava com tanto medo por conta da tempestade, por conta da consequência, que ele começou a desabafar. Então, rapaz, eu sou hebreu e eu fugi, então Deus está mandando essa ventania, essa tempestade aí. E olha só, naquele mesmo momento ali, Jonas ele resolve falar para o comandante assim, rapaz, me joga então lá fora. Me joga lá fora, sabe por quê? Porque assim, praticamente ele quis dizer assim, ó,
porque assim vocês vão ser salvos, porque o problema é meu, toda essa culpa, essa bagunça é minha. Aleluias. E naquele momento ali, os tripulantes, não, vamos remar, vamos lá, vamos remar. Só que todos eles ali viram que não estava adiantando nada remar, porque a tempestade parecia que estava pior. E chegou um momento ali que ele fala assim: filho, clama o seu Deus então, porque nada está adiantando, nada está adiantando. E eles resolvem jogar Jonas no mar. Olha só, no verso 12. Aleluias. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e aquietará, porque eu sei, porque a minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, não estava adiantando. Alguém tinha que sacrificar ali. E Jonas sabia que era ele. Sabe o que eu entendo? Quando nós saímos da direção de Deus, quando nós começamos a fazer coisas que desagradam a Deus, não seguimos aquilo que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, Deus tem um trabalhar com você. Por mais que a sua família hoje não é convertida, Deus tem um trabalhar com você. Primeiramente com você. Mas sabe o que acontece? Você vai ver mais abaixo que eu vou ler aqui, que o povo ali, os tripulantes ali do navio, não tinha nada a ver com a paçoca. Mas o que acontece? Por conta de um por acaso, né, de Jonas ali no navio, eles estavam pagando o preço. E sabe o que Deus fez eu pensar sobre esse versículo aqui? Que na verdade, quando Deus tem um tratar exclusivamente comigo, quando Deus tem um tratar diretamente para mim, não tem nada a ver com a minha esposa, não tem nada a ver com os meus filhos até então. E quando a gente não obedece à palavra do Senhor, a tendência é a sua família pagar o preço por você. A tendência é as pessoas que estão do seu lado, que não tem nada a ver com o processo que você está passando, pagar o preço por você. E assim foi com Jonas. Você percebe, queridos, olha só, que aqui no verso 15 diz assim, ó: e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha só, enquanto Jonas não fosse lançado no mar, as coisas não iriam terminar, a ventania não iria cessar. Sabe o que eu entendo? Enquanto você não voltar o teu coração, os seus pensamentos para Deus, essa ventania que você está passando ou tem passado não vai cessar. Não vai. Então é necessário você entender e se sacrificar, talvez não diretamente por você, mas pelas pessoas que envolvem você, a sua família, o seu filho, a sua mãe, o seu pai. Porque é bem provável que eles vão pagar um preço muito alto por você não obedecer à vontade de Deus. Aleluias. Eu escutei muito essa história de Jonas, e muitos disseram na mensagem que os tripulantes se converteram a Deus. Quem já ouviu a história de Jonas ou já leu? Vocês acreditam que o povo lá se converteu ou não, os tripulantes? Na opinião de vocês? Eu falo para vocês que não. Eu te provo depois na Bíblia. E eu escutei muito, pastora. Os tripulantes se converteram a Deus. E como eu disse para vocês no início da palavra, eu comecei a meditar, comecei a buscar. E eu encontrei isso, falei, rapaz, não é que eles não se converteram a Deus? Chega a ser até um pouco herege, né? Porque na maioria das pregações a gente acredita que realmente eles se converteram a Deus. Olha só. Aqui, queridos, no verso 15 diz assim, ó. Melhor dizendo, no verso 16, depois que Jonas foi lançado no mar, olha só, verso 16. E temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Olha só, vou ler de novo. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, temeram, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Queridos, a Bíblia, ela é bem clara. Aqui não fala de maneira alguma que
os tripulantes, o comandante ali, se converteram a Deus. De maneira alguma. Aqui está falando que eles teve medo, tiveram, melhor dizendo, medo da grandeza do Deus de Israel, o Deus de Jonas. Eu acredito de fato que todo mundo aqui estudou, não estudou? Quando, na verdade, toda escola tem um valentão, né, que gosta de bater nos menorzinhos, que gosta de enfrentar. E geralmente, para você não apanhar desse valentão, o que você faz? Você quer agradar ele. Você quer andar perto dele, tudo que ele fala você concorda, você quer ficar ali. Porque se ele ficar com raiva ou querer roubar dinheiro de alguém, ou algo do tipo, você vai estar do lado dele, você é meio que tipo assim, né, um coitadinho que sempre teve ali, né? Então ele não vai bater em você. Aí o que acontece? Entre aspas, tá? Como você tem medo desse valentão da escola, você sempre vai estar ali fazendo sacrifícios para ele, fazendo favores para ele, porque você tem medo dele. Então sempre você vai estar ali. Só que olha só, a Bíblia fala que os tripulantes só tiveram medo desse Deus de Israel, esse Deus de Jonas. Aleluias. Sabe o que eu entendo? Você hoje aí, você verdadeiramente se converteu a Deus porque você ama Ele ou porque você tem medo de ir para o inferno? Eu tenho certeza que você vai falar assim, meu irmão, os dois. Só que, geralmente, quando você ama, quando você fala com o coração, não com a boca, geralmente a dedicação está visível no seu falar, no seu agir. E o que a gente mais vê, hoje em dia nas igrejas, é o irmão ou a irmã ficando com medo. A primeira prova, a primeira dificuldade vem, é fugir. E se a gente olhar para Cristo, você vai ver que o amor dele foi tão grande por nós, que ele ficou do nosso lado até a morte. Momento algum ele pensou em desistir. Então o que clama no seu coração? É um medo ou é um amor verdadeiro por Cristo, pela palavra? Porque talvez o que tem bloqueado você de receber muitas coisas da parte de Deus talvez a falta de você se entregar literalmente, de você mergulhar sem medo, mas sim por amor. Uma vez eu fiz uma prova com Deus. Eu passei uma aflição muito tremenda, muito difícil. Eu pensei em me matar há quase 10 anos atrás. E eu fiz uma prova com Deus. Eu falei assim, Deus, eu vou voltar para a tua casa. Só que essa angústia, essa vontade de se matar, se ela cessar do meu coração, se o Senhor permitir me dar uma nova oportunidade, eu vou buscar o Senhor com amor, com verdade. Queridos, eu fui para Deus é Amor, eu estava até cantando. Te juro. Porque Deus é Amor é o seguinte, é uma benção essa igreja, rapaz. Eu até sinto falta de visitar, porque, rapaz, a irmã, alguém quer oportunidade? Eu todo lascado no banco, ô minha irmã, me olhou assim, visitante, não, vem cá. Aí sabe que música que eu cantei? Aline Barros, Ressuscita-me. Aí eu comecei a chorar, eu cantando, eu era visitante, os irmãos não estavam entendendo nada. Só que da mesma maneira que eu estava cantando, Deus estava me limpando, estava tirando aquela angústia, aquela opressão de querer se matar. E foi tão bom para mim, cara. Por quê? Eu entendi ali, naquele momento ali, um pouco do amor de Deus sobre a minha vida, de Cristo. Por quê? Por alguns segundos eu mergulhei nesse amor verdadeiro. Por alguns segundos ali. Eu mergulhei. Isso edificou minha vida. Então eu quero que vocês entendam que Deus ele não quer que você tenha medo da consequência que pode vir se você não servi-lo. Deus ele quer que você sirva ele com amor. Porque quando você é filho e você ama o seu pai, você pode ter certeza que você vai ter acesso a muitas coisas que talvez alguém que tem medo, um servo, não tem. E naquele momento ali Deus começou a transformar a minha vida de uma tal maneira que eu falei, cara, eu quero isso até o último dia da minha vida. Aí o que aconteceu? Fui para Missão Atos, conheci essa benção aqui, essa moça linda, a Gabi.
E já faz 8 anos, né, amor, que estamos juntos. Aleluias. E tem sido maravilhoso, né, amor? Nosso processo, né, nosso crescimento. Então, queridos, muitas das vezes temos que entender que o principal que Deus quer de nós é o nosso coração. Não o nosso sacrifício só porque você está mal no casamento, não o nosso sacrifício só porque você está passando um tempo mal, um processo, não. Deus, Ele quer você porque você se converteu literalmente, você ama Ele, você está servindo Ele com retidão. Então esse povo aqui só estava com medo, só medo. Eles não se converteram a Deus de jeito algum. Será que talvez você só está na presença de Deus porque você tem medo de ir para o inferno, porque você tem medo de vir um tempo mal? Aí você fica ali do lado do valentão. Só que o valentão não é bobo, ele sabe que você só está ali por conta que ele pode te proteger. E mais nada. Aleluia, as glórias a Deus. Aí você vai para o capítulo 2. E você vai ver que Jonas é lançado ali ao mar e um grande peixe engole ele. Aleluias. Queridos, Jonas ele fica 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. E eu vou ler aqui para vocês, e eu quero que vocês entendam que é necessário, você que precisa voltar aos caminhos de Deus. Ah, mas já vou na igreja, mas eu falo voltar. De você voltar a honrar a palavra do Senhor. De ativar o teu chamado. De ativar a sua casa lá. De ativar a sua empresa. Parar com esse medo. É tudo que o diabo quer, essa porta aberta para entrar e fazer um estrago na sua vida. Olha só, no capítulo 2, a oração de Jonas. Jonas estava aflito. Ele estava dentro da barriga de um peixe. E naquele momento ali, eu lendo esse texto, eu me imagino também quantas vezes eu estava dentro de uma barriga de um peixe. Ou seja, o mundo tentando me consumir. Tantas dores, tantas tristezas. Joga eu para lá, joga eu para cá. Todo perdido. E naquele momento eu falei, cara, eu preciso de ajuda. É que nem o teatro aqui, né, irmã? Eu preciso de ajuda, né, amor? Fica quietinho que não posso falar. Então, geralmente, quando você desobedece a Deus e começa a passar certos processos sem entender, você acaba entrando na barriga de um peixe. Ou seja, você acaba passando tribulações no meio da sua parentela, no meio da sua família, tudo começa a desandar, você é jogado para a esquerda, para a direita, parece que não tem mais solução. E Deus olha para você, Deus só quer que você se arrependa, que você tenha uma consciência, que é preciso você reconhecer os seus erros. E olha só a oração de Jonas que eu quero ler aqui com vocês, para vocês entenderem que todo o preço que Cristo pagou por vocês, Ele não vai abandonar vocês tão fácil assim não. Infelizmente, quem tem abandonado Ele tão fácil assim são vocês. Mas nesta noite eu quero ativar vocês para vocês entenderem que o medo não pode fazer parte da vida de vocês. O medo não pode pairar sobre o coração de vocês, porque vai fazer vocês pegar um outro caminho, um caminho que Deus não quer que vocês peguem. E Jonas, quando estava na barriga do peixe, ele entendeu isso. Eu creio que ele começou a meditar ali, meu Deus, o que eu fiz? Olha só na oração de Jonas, capítulo 2 aqui. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno, e gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livrastes a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma e eu me lembrei
do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Olha só, meio que ele estava falando assim, Deus, eu vou voltar. Vou fazer sua vontade. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. Olha só, pagou tanto preço, talvez você tenha pagado tanto preço, assim como Jonas. Só que Deus, ele tem um escape para você, teve para mim, tem novamente para mim, e de novo, tem para você mais uma vez, e de novo. Até Jesus voltar, sempre vai ter escape para você. Eu quero que você entenda que, eu não sei o que você tem passado, mas não deixe o diabo colocar no seu coração que não tem mais jeito. Ah, é mais um casamento que foi pro buraco. Ah, é mais uma vez essa decepção. Eu não aguento mais. Mas eu posso te falar um negócio? Ainda há esperança, você está vivo. Deus quer te dar um novo recomeço, uma nova história. Nem que seja de novo, mas depende de você se levantar e deixar esse medo de lado, aleluias. Olha só, no versículo 10. Uma oração tão sincera de Jonas, falou com o coração. E falou, pois, o Senhor ao peixe. E ele vomitou a Jonas na terra. Olha só. Todos os seus problemas, tudo que você tem passado na sua casa, na sua vida, você tem tido um tempo de qualidade de se rasgar, que nem Jonas fez, para Deus naquele momento ali? Você tem feito isso só quando chega o tempo mau? Ou no cotidiano ali, dia após dia, você tem orado, pedindo escape para Deus? Tem orado também agradecendo a Deus? Como que é as suas orações? Porque Deus, ele vê a sinceridade do seu coração. Ele quer entender qual que é o seu interesse. Porque às vezes, querido, a gente fica orando, buscando verdadeiramente ler da palavra, somente quando a gente entra na barriga de um peixe. Ou seja, quando a gente passa certas lutas, aí não tem mais jeito, vamos orar. Aí as coisas não acontecem e a gente fica perdido. E a Bíblia fala que um abismo chama o outro. Aí quando você vê, está um caos. Aí você entende, você começa a meditar, começa a olhar para trás e pensa, nossa, tá aí o erro. Tudo isso está acontecendo porque eu deixei de fazer isso e aquilo para Deus. E aliás, deixei de orar. Hoje eu me encontro dentro da barriga de um peixe, que é essa prova, eu não aguento mais. Só que eu quero dizer para vocês que está aqui sentado, vai ser até um pouco engraçado que eu vou falar para vocês, mas hoje Deus manda o peixe cuspir vocês novamente no caminho do chamado de vocês. Hoje Deus coloca você mais uma vez no caminho do qual Ele colocou você lá atrás, e por conta do medo, você deixou essa brecha e tanta coisa aconteceu, tirar você do caminho. Mas nesta noite Deus gospe você de novo no caminho. E o que você vai fazer a partir de hoje? Aleluias. Glórias a Deus. Olha só. No capítulo 1, você vai ver que diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Agora, no capítulo 3, diz a mesma coisa. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas. Olha só, o que eu falei para vocês? Ele sempre vai estar investindo em você. Você vai errar? Levanta, mais uma vez Ele te dá a oportunidade. Você vai desanimar? Levanta, mais uma vez Ele vai estar com você. Errou de novo? Levanta, mais uma vez Ele vai estar com você. Você tentou mais uma vez levantar sua casa? Continua. Você tentou mais uma vez levar a sua empresa para frente? Não está dando certo, mas levanta, continua. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que quando Deus dá o plano para nós, quando Deus mostra o plano, a gente também quer entender um pouco do processo, só que o processo Deus não vai mostrar para nós. Só que Jonas, ele foi muito esperto, ele sabia um pouco do processo que seria lá em Nínive. É por isso que ele pensou assim, cara, se eu for lá, eu sei como que vai ser em Nínive, então é melhor não ir.
Olha só, ele ficou um pouco mais na carne do que no espírito. É melhor não obedecer a Deus e fazer a minha vontade, porque lá eu vou pagar preço. Lá eu posso ficar cego, lá eu posso perder a orelha, o nariz, um braço, uma perna, que o povo de lá era cruel. Gente, quantas pessoas aqui, talvez perdeu até mesmo o coração por não fazer a vontade de Deus, não ama mais o esposo, não ama mais a esposa, não ama mais a obra, por não obedecer à vontade de Deus. Não ama mais seus parentes, é só brigas, angústias. Talvez o medo pairou tanto no seu coração, e até mesmo como é uma porta aberta, uma lacuna para o diabo entrar, aí já entrou também soberba, aí já entrou também adultério, aí já entrou tanta coisa no meio desse medo, porque você se afastou de Deus por conta do processo. É por isso que Deus te mostra o plano, mas Ele não te mostra o processo, porque Ele sabe que se Ele te mostrar o que você vai passar, você vai voltar para trás. Assim foi com Jonas, queridos. Jonas conhecia a cidade de Nínive, é por isso que ele conhecia um pouco do processo que ele ia passar lá, é por isso que ele deu meia volta. Só que você está começando a provar um pouquinho do processo e já parou. Nem começou direito. E Deus tem essa necessidade de dizer para você que nesta noite Ele quer tratar com você de uma maneira que, se você não ficar perguntando para Ele como que vai ser o processo, mas olhar para Ele e falar assim: Pai, eu não entendo o processo, eu nem quero entender, porque eu não vou continuar no seu caminho, mas de uma coisa eu sei, eu te amo e eu quero seguir esses planos que o Senhor tem para mim. Você vai ver muita coisa desembolar na sua vida. Muito louco isso. As coisas vão começar a fluir de uma tal maneira que Deus vai começar a... Deus não. Pode até falar isso, vai. Mas assim, Deus vai mandar o peixe cuspir seu casamento de volta. Vai mandar o peixe cuspir a sua empresa de volta. Vai mandar o peixe cuspir o teu ministério de volta. Vai mandar o peixe cuspir os seus filhos de volta para os caminhos de Cristo. Tanta coisa vai sair do ventre dessa baleia que consumiu. Tanta coisa que você um dia amava, adorava. E por conta de deixar um medo pairar sobre o teu coração e sair da vontade de Deus, esse peixe está com o estômago desse tamanho. Talvez seu casamento está dentro do estômago do peixe e você quer que seja salvo de qualquer jeito. Talvez você mesmo está dentro da barriga do peixe e não consegue sair. Mas hoje é uma oportunidade de você recomeçar. Hoje Deus te gospe. Manda o peixe cuspir você. E veio mais uma vez, mais uma oportunidade para vocês nesta noite, assim como foi para Jonas. E olha só, que interessante. Aqui no capítulo 3, você vai ver a chegada de Jonas em Nínive. Queridos, olha só, como que é maravilhoso. Como eu falei para vocês, Deus ele não vai mostrar o processo para vocês, senão vocês vão se arrepender de estar na presença dele. Sabe por quê? Que vai doer. Muita gente não vai suportar. Um exemplo, a minha esposa perdeu a mãe, a minha esposa perdeu o cunhado Éder, a minha esposa perdeu a irmã. Agora perdemos a Carol, né, pastor? Infelizmente foi, até agora a gente não está acreditando. Mas se Deus mostrar o processo para vocês, que vai ter percas de familiares, para nós, porque o teu parente vai estar melhor que nós. Se você ficar perguntando para Deus o processo, se Ele mostrar para você que talvez você vai perder um carro, talvez você vai perder uma casa, talvez você vai perder um emprego, que você é tão abençoado, você abandona a presença de Deus, sabe por quê? Porque você vai olhar e vai falar assim: cara, então para que eu vou na igreja? Eu vou na igreja para perder? Uai, Deus me mostrou o processo ali que eu vou perder tudo isso, então para que eu vou na igreja? Queridos, o nosso tesouro não é as coisas da terra, é a nossa salvação. Se for necessário você perder a sua casa, se for necessário você perder o seu carro, muitos bens materiais, para você permanecer na presença de Deus, vale a pena. Vai doer? Vai, mas vale a pena. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As traças, as ferrugens, vai consumir tudo. E a sua alma? Você deixou então, talvez, o processo roubar a sua fé, roubar tudo aquilo que Deus propôs para você? Não pode. Então Deus ele não vai mostrar para você o processo. Aleluias. E olha só, Jonas ele chega aqui no capítulo 3. Ele chega, aleluias, em Nínive. E olha só que tremendo. Ele começa a pregoar ali em Nínive. E a Bíblia nos fala que a cidade inteira começa a ter temor ao nosso Deus de Israel. A cidade inteira começa a escutar Jonas. Já estava tudo preparado. Era só Jonas ir e abrir a boca. Só isso.
E o povo começou a escutar Jonas, o povo começou a entender a vontade do Deus de Israel, nosso Deus, e automaticamente o rei lhe dá um decreto ali, olha só, todo mundo se conserta aí, porque o bicho vai pegar, cada um aí se ajoelha, pede perdão para Deus, ó, vamos todo mundo entrar em jejum, até mesmo os animais, olha só a ordem. Queridos, sabe o que eu acho engraçado? A nossa cabeça, ela fica fulminando ali. Que nada vai dar certo. Aquilo que está no seu coração, o medo tomou conta. E você não quer nem começar, porque você sabe que vai dar errado. Olha só o que Satanás faz. O medo é tanto, que faz você pegar caminhos e caminhos, atalhos e atalhos, e faz você sair do propósito do qual Deus queria você, que é onde você vai ser abençoado, onde você ia ser uma pessoa usada, e faz você pegar um caminho tortuoso por medo. Medo de tentar mais uma vez o teu chamado, medo de recomeçar na sua vida. Jonas, quando pisou em Nínive, o povo já começou, oh meu Deus do céu, me perdoe, pai. O rei já começou a colocar decreto aí, a todo mundo de jejum, vai, todo mundo se conserta, cada um com a sua vida aí. Já estava tudo preparado. Sabe o que Deus quer falar para você nesta noite? Já está tudo preparado. Deus não ia colocar você numa empresa, Deus não ia colocar algo nas suas mãos, Deus não ia colocar esse casamento abençoado, Deus não ia colocar esse ministério abençoado nas suas mãos, se não fosse para você estar ali manuseando, se não fosse para você estar com essa situação na mão. É você mesmo. É para você, não é para o próximo. O que a gente mais vê é fulano vir aqui contar testemunho. Olha, eu vou passar o microfone para o irmão contar um testemunho. 1, 2, 3 vezes. Só que, às vezes, você fica sentado aí e fica olhando. Cara, por que eu não conto testemunho? Será que só eu que estou perdido? Parece que Deus não olha para mim. Aonde você tem caminhado? Que tipo de oração você tem feito para Deus? Uma oração sincera? Ou uma oração por medo? Ah, eu vou orar porque eu amo minha esposa, mas eu não quero perder meu casamento, então eu vou orar por ela, vai. Porque Deus cuida. Ah, eu vou orar porque é por causa da minha empresa, né? Então eu vou na igreja hoje por causa da minha empresa, porque se eu não for na igreja, domingo, segunda-feira a igreja, a minha empresa vira um inferno. É briga, é cliente ligando, reclamando. Isso aí não enche os olhos de Deus. Não enche. O que Deus quer de você é teu coração por completo. O que Deus quer de vocês é você amar literalmente aquilo que foi proposto para você não dar a meia volta que nem Jonas, deixar o medo tomar conta de você, achar que você não pode reverter a tua situação. Realmente vocês não podem, mas Deus pode. Deus pode. Queridos, olha só. E o povo de Nínive, graças a Deus, resolveram se voltar para Deus. Aí entra o texto que eu falei para vocês, que eu iria citar aqui, que os tripulantes do navio não se converteram a Deus, não. Só estava com medo. Ah, vamos lá, vamos pagar esse preço de fazer um sacrifício para esse Deus de Jonas, para não falar também que a gente não está fazendo nada, porque vai que ele resolve virar o barco e mata todo mundo. Um exemplo. Olha só a diferença no capítulo 3, no verso 10. A diferença que a Bíblia fala para a diferença de quando os tripulantes falam em fazer sacrifício a Deus. Olha só, no verso 10. Capítulo 3, verso 10. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. Olha só, eles se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes fariam e não o fez. Olha só, aqui a Bíblia é bem clara. A Bíblia fala que eles se converteram. Lá só fala que fizeram sacrifício. Lá só fala que tipo assim, pagando um precinho ali, adorava o Deus de Jonas, vamos dizer assim, obrigado. Obrigado. Só que aqui já fala de conversão. Aqui já fala, o povo, olha só, o povo de Nínive era inimigo do povo de Israel. É por isso que Jonas estava revoltado. Era um povo completamente perdidos. Completamente perdidos. Não tinha nada a ver com Deus, irmãos. Nínive era inimigo. Assim como os tripulantes do navio, não tinha nada a ver com Jonas, com Deus. Era tudo povo pagão. Só que aqui no verso 10 você vê que Deus fala que o povo de Nínive se converteram a ele. Só que aqui no texto que a gente fala que os tripulantes fizeram um sacrifício, você vai ver que era só um sacrifício. Um agradecimento, obrigado, vai com Deus. Um exemplo, só para você ter noção, isso é perigoso.
Você viu no encontro com Deus quem participou? Eu posso até citar, que a gente já conversou muito sobre isso, do Cristiano, o pai de santo, quem lembra dele? No encontro com Deus. Ele era cristão. Por acaso, por ser curioso, ele foi lá, bateu chama Casa da Angola, lá na Vila Tony, que ele falou, no Santo Antônio, que ele falou para mim. Por curioso, ele saía da igreja e passava na porta do candomblé. Passava. Falei assim, cara, uma hora eu vou lá. Aí o bobão foi lá, bateu na porta da irmã. A irmã disse que a irmã deu 3 voltas e tirou um negócio do cabelo dela lá e falou assim, ô rapaz, é você mesmo que eu quero. É você. Já começou a falar um monte de coisa para ele. Já começou a enganar ele. Ah, é verdade, mas por quê? Aí começou a falar, mas por quê? Ele perguntava e ela respondia, não, porque... Aí ele falou assim, nossa, pior que é verdade o que você está falando. Aí ele já abraçou a causa. Sabe esse povo aqui, os tripulantes? Só foi curioso, vamos, já que está resolvendo, está cessando a tempestade, vamos agradecer agora. E somente isso. Só que eles iriam se dar bem se convertessem a Deus. O Cristiano passou um processo muito difícil, mas hoje ele está salvo, já viajou para Santa Catarina, está na igreja, através do encontro com Deus. Então, os ninivitas se converteram a Deus, porque já estava tudo preparado, a terra estava preparada. Talvez o coração dos seus familiares já estão tudo preparado, só falta você lançar a semente, é a única coisa que falta. Aí muita coisa não está acontecendo porque você não entendeu ainda o propósito. Mas volta para o caminho, ativa o teu chamado, ativa aquilo que Deus tem para a tua vida, para de graça. Sabe por quê? Senão o diabo vai fazer graça com a sua vida. Vocês entenderam ou não? Amém? Olha só. Aí beleza, Deus fez o processo. Usou Jonas. E Jonas estava tão revoltado, eita, que ele fica inconformado. Aí ele sai da cidade. E olha só, eu vou ler com vocês aqui para ficar mais fácil, no capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal, e peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana. E assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, ou um pé de abóbora, ou uma planta, porque ela dava aqueles ramos ali. Interessante, a abóbora, ela é parente da melancia e do melão, sabia? Muito louco, né? Eu li hoje. Amém. Só curiosidade, vai. E aí a igreja é produtiva, vai. Aí fiquei meditando, rapaz, eu achava que era legumes, abóbora, mas não é, é fruta. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado ou cansaço. E Jonas se alegrou ao extremo por causa da abobeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, e qual feriu a abobeira, e essa se secou. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e despejou com toda a sua alma, e desejou de toda a sua alma morrer. E dizendo, melhor-me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa de uma bobeira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor,
tivestes compaixão da abobeira, ou do pé de abóbora, na qual não trabalhastes e nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Queridos, olha só, se coloquem de pé. Aleluia. Olha só, de muitas das vezes, Deus ele sempre vai colocar a gente num ambiente não favorável para você. Deus ele sempre vai colocar vocês num ambiente onde Deus ele vai querer usar vocês, ativar vocês naquele ambiente ali. Então o evangelho de Cristo, não esperem você evangelizar apenas quem você gosta. Não espere você querer evangelizar somente alguém que você conversa. Não espere querer abraçar somente quem te abraça. Não espere querer ajudar somente quem te ajuda. Aqui claramente, Deus estava falando para Jonas que, olha só, cada pessoa ali de Nínive, Deus tem um planejamento. Deus viu nascer, Deus viu crescer. Então não é justo Jonas achar que a cidade de Nínive não merece a misericórdia. Não era justo Jonas pensar que o povo de Nínive não merecia uma oportunidade de uma redenção. Então olha só, não é justo não é justo vocês achar que o evangelho tem que ser feito conforme a vontade de vocês. Não, eu só vou fazer a minha vontade sobre a vida de fulano e ciclano, porque não pode ser que nem a vontade de Deus, porque eu não suporto essa pessoa, eu não aguento aquela igreja, eu não posso ir ali, eu não posso ir aqui. Mas verdadeiramente Deus sempre vai colocar você num ambiente não favorável para você, mas favorável a Ele para usar você. Então quero que vocês entendam que vocês precisam sempre, independente de qualquer contenda, independente de qualquer circunstância com irmãos, com familiares, com pessoas lá fora, você precisa entender que todo mundo merece a misericórdia de Deus. Assim como Deus via sobre a cidade de Nínive, Deus tinha um grande amor pelo povo, são todos filhos, mas infelizmente, por enquanto estão perdidos. Mas eu quero que você entenda que talvez você é um Jonas hoje. Você é um Jonas que hoje não quer ministrar para a tua esposa. Você é um Jonas que não quer ministrar para o seu cunhado. Você é um Jonas que não quer ministrar para a sua cunhada. Você é um Jonas que não quer pedir perdão para o teu esposo. Hoje você é um Jonas que quer pegar um caminho inverso. Só que o preço vai chegar. E isso não, Deus não quer que você passe esse processo de ver o mundo, ver o sistema do diabo, de ver as potestades, os principado entrar na sua vida e fazer um regaço, jogar você no abismo. Deus nesta noite Ele quer chamar sua atenção que todo mundo merece a misericórdia. Não é justo, não é justo a gente escolher quem a gente vai querer ministrar, quem a gente vai querer ajudar. Jonas, ele quis escolher, ele pagou um preço muito alto. Talvez você tenha pagado certos preços aqui porque você quer escolher o que você vai fazer. Mas não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Você quer que Deus manda o peixe cuspir tudo aquilo que está dentro da barriga do peixe ali? Hoje é noite de você se arrepender, hoje é noite de você rasgar seu coração, pedir perdão para Deus que nem Jonas fez. E tudo vai ser cuspido agora. É muito engraçado falar isso, mas tudo vai ser cuspido agora da barriga do peixe. É hora. É necessário. Aleluias. Glórias a Deus. Você não preparou nenhum louvor, né? Então, queridos, tudo começou através de um medo. Se eu for lá, eu conheço o processo. Eu não quero pagar esse preço. Jonas, ele chegou até mesmo perto do ventre da morte. Deu tempo. Nesta noite Deus quer falar para vocês. Dá tempo ainda. Dá tempo. Tudo que um dia foi perdido, Deus vai restaurar. Deus vai sarar, Deus vai curar. Ainda dá tempo. Volte para os caminhos de Cristo. Eu já estou na igreja, mas você me entendeu. Aí envolve tanta coisa que só você e Deus sabem.
Aleluias. Glórias a Deus. Apaga a luz, irmão.